Caros alunos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade intermediária. Bom, hoje vamos falar um pouquinho de balancete de verificação. Então, para muitos deve ser novidade. Até então, vínhamos trabalhando no conceito de balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Hoje nós vamos conhecer essa demonstração. Na verdade, é um demonstrativo a palavra correta, e esse demonstrativo ele passa a ser um registro periódico. O que seria um registro periódico? Ele vai demonstrar toda a situação de uma empresa de um determinado período. Diferentemente de um balanço e de uma DRE, que normalmente envolve um exercício, o balancete ele pode ser emitido diariamente, ele pode ser emitido semanalmente, enfim. Conforme forem ocorrendo os fatos contábeis, ele pode exprimir, pelo menos de uma forma parcial, a situação de uma empresa. Então, muitos de vocês estão tendo curso de como atuar em sistema, de contabilidade, ou na própria ETEC, vocês estão tendo uma visão de como se trabalha no sistema de informação contábil, né? E à medida que vocês forem trabalhando os lançamentos contábeis dentro de um sistema contábil, vocês podem ir vendo aí nos relatórios do sistema como que é o funcionamento de um balancete de verificação. Aqui a gente vai passar uma ideia basicamente inicial. Vamos aprofundar nessa questão do balancete, vamos fazendo exercício, e à medida que for passando o tempo, o nosso balancete vai ganhando corpo. Eu montei um balancete agora de uma forma bem simples aqui no Excel, até para vocês entenderem como que é o funcionamento das contas contábeis. Então, como que inicia, né? Vocês já sabem que o que a gente chama de grupo 1 é o grupo de ativo. Então, nós temos aqui 1. Todos esses zeros aqui à direita é como se eles não fossem nada nesse momento. Então, grupo 1 é ativo. Subgrupo 1.1, ativo circulante. E aí ele vai ganhando forma, né? 1.1.1, disponibilidade. 1.1.01, disponível. 1.1.1.01, 00001, caixa, e assim vai. Então, o que vocês têm que analisar? Que isso aqui são dígitos. Então, nós temos aqui, vamos fazer uma contagem aqui. Antes de falar de dígito, vamos falar de graus. Aqui nós temos 1 grau. Então, número 1. Tudo que representa mais que zero é considerado 1 grau. Dígitos por grau. Então, como começa com 1, nós temos aqui um dígito por grau, um dígito por grau, um dígito por grau, 2 dígitos nesse grau e aqui 5 dígitos nesse grau. Então, até na hora que vocês estiverem trabalhando sistemas, de repente, se não for uma aula que a gente tem em comum, verifiquem com o professor o funcionamento do cadastramento do plano de contas. Então, aqui, 1.1 já são 2 dígitos. Ou melhor, 2 graus, e aqui um dígito por grau e aqui mais um dígito por grau. Quando chega nesse último grau aqui, passa a ser 5 dígitos, ou seja, quanto mais dígitos a gente tem por grau, em especial esse último grau, mais contas contábeis a gente pode criar. Então aqui nós podemos criar aqui, vamos dizer que até 99.999 contas. Por exemplo, do grupo de disponibilidade, até 99.999 contas de disponibilidades, né? Então a gente começa aqui com Caixa, que é 01, Bradesco 02, o final, poderia ter Itaú 03 e assim vai. Então, vamos fazer como se a gente estivesse montando um novo plano de contas aqui. Então, um ativo, 1.1,
ativo circulante. O que tem de diferença aqui? Ó? A diferença é que aqui eu coloquei os zeros e aqui não. Mas praticamente é a mesma coisa. Ó. 1 com um monte de zero à direita é como se fosse apenas 1. 1.1 com um monte de zero à direita é como se fosse apenas 1.1. Quando chega aqui 1.1.1, eu estou falando de disponibilidades. Como eu estou trabalhando aqui com 5 graus, então quando eu chegar aqui no 1.1.1.01, quase que eu tenho que repetir o mesmo nome. Aqui eu dei uma variada. Por quê? Se eu tenho 3, vamos dizer aqui que eu tenho 3 graus aqui em cima e aqui eu tenho 4, fica difícil eu criar outro nome aqui embaixo. Então, muitas vezes a disponibilidade ela pode repetir mais de uma vez. É a mesma coisa aqui no grupo 2 aqui do patrimônio líquido, né? O capital social, praticamente a gente teve que repetir o nome da conta de capital social. Fizemos apenas uma modificação para capital subscrito, depois para capital integralizar. Então, conforme a quantidade de graus que a gente vai tendo, pode ser que em dado momento seja necessário repetir o nome de uma conta. Quando a gente chega aqui ó, no 1.1.1.01.00001, aí sim a gente vai estar falando de uma conta bancária, né? Por exemplo, Banco Alfa. E o Banco Alfa, o que ele significa? Ele vem na linha de ativo disponível, que é do grupo de disponibilidades, do ativo circulante e do ativo. Vocês vão ver que aqui tem uma variação ó, de 1.1.1 e ele foi para... ele mudou o nome de disponível. Então, pessoal, o que isso significa, né? Nós sabemos que 1.1 é ativo circulante. Então, tudo que tiver começar com 1.1 vai ser ativo circulante. 1.1.1 passou a ser disponibilidade. 1.1.2 já é estoque. E assim vai. Então, por exemplo, ó, aqui está um exemplo claro do que foi falado, né? Eu tenho que repetir o nome de estoque, justamente porque eu não tenho outras nomenclaturas para estar colocando aqui, né? Então, a conta 1.1.2.01.00001, isso aqui já passou a ser uma conta contábil completa, né? A gente chama essa conta de conta analítica. O que é uma conta analítica? É uma conta que está completa, que ela é a própria conta contábil. Aquela conta que nós fazemos o lançamento contábil nela, né? Todas as outras contas, elas são chamadas de conta sintética. Então, se a gente pegar o nosso plano de contas aqui do lado, vamos pegar as contas que são sintéticas aqui, ou melhor, as contas analíticas, e vamos colocar elas em amarelo, só para a gente fazer uma reflexão. Todas as contas acima, elas são agrupadoras. No mesmo caso ocorreu com o ativo imobilizado, né? Eu tive que repetir 2 vezes o nome aqui, justamente por conta da quantidade de graus aí que eu criei, tá certo? Aqui também é uma conta analítica, que é uma conta que recebe o lançamento contábil, e as demais são contas que agrupam, né? Que vão carregando o saldo das contas que estão imediatamente abaixo delas. Então, teoricamente, o plano de contas é essa estrutura. Eu resolvi fazer aqui do lado para vocês verem como que é a montagem, né? Por que eu cheguei nesse monte de números aqui. E esse 1 sozinho e esse 1 cheio de zero do lado é basicamente a mesma coisa. Eu poderia até colocar 1 aqui sozinho, mas a conta contábil ela tem
obrigatoriamente essa quantidade de dígitos por grau. Isso a gente configura na hora que está cadastrando o plano de contas no sistema da empresa. Então, lembrando que essa aula é contabilidade intermediária, mas à medida que vocês forem vendo aí, ou comigo, ou com outro professor que ministra aulas de sistemas de informações contábeis, vocês vão ver que é assim que funciona o plano de contas, né? Não adianta a gente pegar um plano de contas pronto lá no sistema e não entender como que a gente começa a estruturá-lo, tá certo? Aqui, por exemplo, no meu grupo de ativo não circulante, a gente tem, dentro desse grupo de não circulante, a gente tem 4 subgrupos, né? Que é realizável a longo prazo, investimento imobilizado. Aqui eu não coloquei, porque tecnicamente meu plano de contas não tem ainda esse ativo, mas está faltando aqui o ativo intangível. Posso até criar ele aqui agora. Então, ponto 1, realizável a curto prazo. Ponto 2, investimento. Ponto 3, imobilizado. E ponto 4, ó, vamos criar aqui, ó, 1.2.4, ponto 00.00000 vai ser meu ativo intangível. Daí meu ativo intangível eu posso ter, por exemplo, marcas, posso ter patentes e uma série de contas contábeis que eu vou, na medida que forem surgindo essas contas contábeis, eu vou fazendo a criação das mesmas. Tá certo? Eu vou só separar aqui um grupo de ativo por grupo de passivo por uma linha, mas o conceito é basicamente esse aqui. Então, agora que vocês já viram como se estrutura um plano de contas, né? A gente vai entender um pouco o funcionamento dele. Vamos fazer uma espécie de balanço de abertura. O que seria o balanço de abertura? Que vai ser a segunda parte dessa aula. Ele é o balanço onde no surgimento da empresa. Vamos dizer que a gente está iniciando a contabilidade de uma empresa que já tem existência de um determinado período, né? Então, dada essa existência de determinado período, a gente vai buscar principalmente os ativos e passivos dessa empresa, que representam a realidade da empresa em determinado período, e daí nós vamos dar sequência. Eu estou fazendo a postagem dessa primeira parte aqui para vocês, ok? Para vocês, para o vídeo não ficar muito pesado. E em seguida eu vou começar a trabalhar com vocês a conta de como que se estrutura uma contabilidade de uma empresa e como que isso vai influenciando no balancete, tá certo? Então logo mais vocês estão recebendo aí a segunda parte da aula, ok? Valeu, até mais!